Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Muitas pessoas cometem um erro muito comum ao interpretar a Bíblia. Pegam um texto isolado, retiram do contexto e tentam conectar com outro texto que também não compreendem completamente. O resultado disso é confusão, distorção e interpretação sem fundamento. Hoje nós queremos falar sobre a importância da hermenêutica bíblica, a correta interpretação das Escrituras. Interpretar não é apenas ler um versículo e dar uma opinião pessoal. É muito frequente isto, mas precisamos considerar que existe um contexto histórico, existe um contexto cultural, existe uma intenção do autor, além do contexto linguístico, numa referência às línguas originais, hebraico, aramaico e o grego koiné. Mas existe o público para quem aquele texto foi escrito. Imagine só que você tem um entendimento completamente diferente daquele público o qual foi dirigido primariamente aquele texto bíblico. Alguma coisa não faz sentido, está fora do lugar. Então, quando alguém ignora esses elementos, acaba criando interpretações equivocadas. E um dos erros mais comuns é pegar um texto, por exemplo, do Novo Testamento, e tentar aplicá-lo diretamente ao Antigo Testamento sem qualquer paralelo legítimo ou fazer o contrário. Eu sei que nem todo texto possui correlação direta. E como que eu sei? Estudando as Escrituras de maneira criteriosa, sistemática, conhecendo um pouco as línguas originais, a gente vai tendo uma noção do todo, e eu diria, uma noção correta. Por isso, a gente precisa fazer algumas avaliações e, sobretudo, algumas análises. Quem escreveu? Para quem escreveu? Em qual período? Qual era o problema tratado? Qual o significado original do texto? Outro problema é quando as pessoas não compreendem o primeiro texto e vai para um segundo texto que também não conhece profundamente e mistura os dois. A Bíblia, ela tem que ser interpretada com responsabilidade. Texto sem contexto gera pretexto. Isso que eu estou apresentando vai produzir uma interpretação sobre superficialidade quando você ignora tais coisas. Se você deseja crescer espiritualmente, compreender melhor as Escrituras, aprenda a respeitar o contexto bíblico. Leia os capítulos completos. Eu sei que tem as divisões de capítulos e versículos, mas começa a ler a Bíblia, por exemplo, numa sentada só, de uma vez. Suponhamos que você vai ler a carta de Paulo aos Gálatas. Leia numa sentada só. Depois você volta, capítulo por capítulo, pode dedicar mais tempo e atenção a alguns versículos, fazer seus apontamentos, mas essa leitura, que eu chamo de panorâmica, para você ter uma ideia do que está sendo tratado, é importantíssimo. Leia os capítulos completos, observe durante essa leitura, porque não será apressada nem afobada, pelo contrário, será cuidadosa, atenciosa. Observe o cenário histórico, compare textos paralelos verdadeiros. Naturalmente, vai depender de prática e não apenas de opinião, de palpite. É com o tempo que você vai pegando essa manha nesse sentido de comparar os textos genuínos, textos que são paralelos. Evite interpretações apressadas. A pessoa bate o olho no texto, já tem um insight e acha que é aquele significado. Para com isso. Por que estou falando dessa maneira? A interpretação bíblica não serve para complicar a Bíblia, mas para evitar distorções. Sem a interpretação bíblica correta, o que tem acontecido? Uma confusão generalizada. Um único texto, por exemplo, se tiver 10 pessoas, 10 pessoas diz
algo diferente. Cada cabeça, uma sentença, já dizia os antigos. Mas acontece que a Bíblia, em termos de texto bíblico como este, que está sendo projetado, Romanos capítulo 5, houve uma intenção autoral. Paulo tinha o que dizer. Agora, nós não podemos entender que as diversas interpretações, ilações, conjecturas sobre o texto representam necessariamente a intenção do apóstolo Paulo. Porque para entender o pensamento dele e a intenção autoral, neste caso, Romanos 5, necessário é utilizar a interpretação bíblica com os seus princípios para que você possa evitar toda complicação e, sobretudo, deixar de distorcer o texto e concebê-lo de uma forma correta. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário e, antes, eu queria saber, você acredita que hoje existe muita interpretação fora do contexto? Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre Bíblia, teologia, interpretação bíblica, línguas originais, grego e hebraico bíblico. E até o nosso próximo vídeo.